Olá, sejam bem-vindos ao podcast Imagem em Foco. Pessoal, sabe quando você tem vontade de entrevistar alguém e parece algo assim muito distante? É exatamente o que eu consegui hoje. Gente, através de um amigo eu consegui conhecer o Marconi. O Marconi, ele é visagista, ele é barbeiro visagista aqui em Belo Horizonte, uma referência na cidade e talvez uma referência até no Brasil hoje, porque eu tenho amigos que são consultores em São Paulo e o Marconi tem uma relação com eles. Só para vocês que não me conhecem, meu nome é Davi Aurélio, eu sou consultor de imagem na cidade de Belo Horizonte, faço atendimento somente a homens e hoje, como eu estava falando, nós vamos fazer um podcast com o Marconi, que é barbeiro e visagista, e nós vamos fazer uma relação do corte de cabelo e da imagem pessoal. Muito obrigado, Marconi, por você ter aceitado o meu convite e seja bem-vindo. Eu que agradeço, é um prazer estar aqui com você. Fui apresentado, né, conheci você através do Marley, né? E com certeza, se ele falou e eu vi pessoalmente também, você de fato é um ótimo profissional, né? E muito obrigado. Muito elegante, né? Através da sua roupa, da fala, dos seus conhecimentos. A gente teve contato uma vez no restaurante, lá no meu espaço também, agora, né? Já participando aqui do podcast. E é um prazer muito grande estar aqui para poder compartilhar conhecimento mesmo com o pessoal. Marconi, vamos fazer o seguinte, eu queria que você falasse o seu Instagram aqui para o pessoal, pode falar também do seu endereço, lá da sua empresa, da sua barbearia, porque geralmente agora no início a pessoa vai estar muito mais atenta à nossa conversa, às vezes no final pode ficar algumas Com pessoas certeza. podem dispersar e é importante que as pessoas conheçam o seu trabalho, então fique à vontade para você falar a respeito do seu trabalho e onde que fica a sua empresa, por favor. Perfeito. A Momento, que é o espaço onde nós atendemos, ela fica na Savassi, né? Na rua Paraíba 1323, tá? Esse é o número da Momento. Então, só digitar lá no Google Momento, barbearia, visagismo, mais fácil, né? Vai ter lá as avaliações. E o Instagram também é Momento. E o meu Instagram é Marconi Visagista. Caso alguém queira conhecer também, queira ver meus trabalhos de antes e depois das consultorias, é Marconi com Y Visagista. Momento é a barbearia, o Instagram da barbearia. E se você digitar no Google ali, vai ter um Momento com o endereço tudo certinho também. Marconi, a primeira vez que eu ouvi falar a respeito da palavra visagismo foi mais voltado para a consultoria de imagem. Philip Hallowell, você deve conhecer. Sim. Então, aí eu li um livro, depois li 2 livros dele e gostei, fiquei assim encantado. Aí descobri que visagismo vem da palavra visage, que é rosto em francês. Só que a palavra visagismo ela tomou uma dimensão fantástica, né? Então, hoje em dia a gente vê o trabalho do visagista não somente na consultoria de imagem, mas vê especificamente em alguns ramos, como é o caso do seu trabalho como barbeiro visagista. Pessoal, é um trabalho de muita dedicação, muito estudo, é algo assim que quem continuar no podcast vai aprender muito e é algo assim muito interessante. Marconi, me fala um pouquinho a respeito de como que surgiu o visagismo e o visagismo voltado para cabelo, como que funciona, Marconi? Então, é uma arte de milênios de anos, na verdade. Então, assim, há 570 anos antes de Cristo, Pitágoras já buscava entender sobre a estética, sobre a proporção das coisas, e foi onde que ele introduziu o estudo da proporção áurea, onde que ele introduziu esse mesmo estudo ali na criação das notas musicais. Então é muito antigo, né? Fernand Aubry registrou esse termo em 1937 na França, mas na verdade tudo que estava aflorando ali nele era um conhecimento que já sempre existiu, né? Existiu há muito, desde sempre. Então essa busca pela beleza, por entender o que é bom, o que é agradável, o que convence, o que agrada, é onde está ali o visagismo. Entender sobre imagem, sobre essa complexidade, né, do que é beleza de fato. E o visagismo ele vem com uma ferramenta para conseguir extrair o melhor de cada pessoa, para representar isso, né, o que é beleza. E aí a gente precisa trabalhar 3 pilares dentro do visagismo, que é estética, né, que é proporção áurea. A gente trabalha dentro de estética, está ali a questão da saúde também. Por quê? Eu vou já diversificando os 3, explicando, e aí o pessoal vai entender com mais facilidade. Dentro do pilar estética, a gente tem toda essa parte da saúde, né, do rosto, do cabelo,
Se um cabelo tem saúde, ele vai ter uma estética valorizada. Se o seu perfil de rosto ele está reto ali, não quer dizer que a gente busca uma forma padrão o tempo todo para uma coisa, mas é que, por exemplo, uma mandíbula, quando ela está encaixando perfeitamente ali na questão da a parte de baixo com a parte de cima da maxila, isso traz um perfil mais reto, você olhando a pessoa de perfil. Significa que a mastigação dela está saudável, está correta. Então, por isso que a gente associa isso a bonito também, agradável. O cabelo com saúde. Meu cliente sempre costuma chegar lá e falar assim, Marconi, eu quero usar uma barba aqui e você tem que disfarçar essa papada. Por que as pessoas não gostam de papada? Porque papada, tecnicamente, você vai adquirindo quando você começa a perder, tecnicamente, saúde, né? Você está sobrepeso, aí começa a aparecer, destacar demais. O cliente, ele quer, como se diz, disfarçar isso para mostrar uma saúde que tá por cima, né? Com a barra, criar um quadrado, para criar uma sensação de que está mais definido, né? O rosto. Então, tanto que eu sempre trabalho na consultoria de uma forma mais profunda, né? Eu vou explicando tudo isso para o cliente, para ver de fato uma mudança de mente, para que assim a gente consiga cortar um cabelo, deixar ele mais bonito, fazer a barba da forma como ele vai se sentir bem, mas que ele entenda que é o todo que vai melhorar. Ele cuidar da saúde, ele cuidar da mente, ele fazer, dependendo de algum outro procedimento que for muito importante, que eu ver que é latente, que é de suma importância, eu não vou subestimar o cliente, tá? Seja ele mais novo, mais velho, independente de qualquer coisa, de religião, de cor, se eu vejo que tem um potencial de melhora, ali eu vou falar o que tem que ser feito, seja o dente ou uma automodelação, que é um procedimento dele, que é algo assim, às vezes sutil, que eu tenho conhecimento, que muitas das vezes a pessoa não tem conhecimento, sempre vou indicar. Tá? Isso é um ponto ali dentro da estética. Outro ponto importantíssimo ali é de fato a proporção áurea. É um cálculo matemático que no qual, por exemplo, a gente consegue adaptar ele de várias formas. Por exemplo, avaliar o tamanho de uma cabeça, a altura pela largura dá 1,618, que é o famoso número de áurea, número φ. Número φ porque veio de Fídias, por isso que é chamado. Hoje, por exemplo, você está falando essa proporção. Hoje você, olhando, você consegue perceber ou existe alguns instrumentos, algumas ferramentas que você utiliza para poder fazer isso? Existem instrumentos, existe o paquímetro, existe formas para poder medir ali quando você está no início aprendendo. Mas, por exemplo, eu tenho lá meu paquímetro e tudo, mas só de bater o olho eu sei. Na verdade, até as pessoas que não são visagistas, elas sentem. Elas não sabem por quê, mas ela olha e fala assim, nossa, aquele rosto não tá tão legal, tá comprido demais, tá curto demais, mas ela não sabe dizer por quê. O que é. Na verdade, essa proporção que tá em todas as coisas da natureza. Então, por exemplo, um rosto que a altura pela largura dá acima de 1,618, você vai pensar assim, nossa, tá com que rosto comprido? Sabe quando você olha para alguém e sente que o rosto da pessoa é comprido demais? Que tá faltando mais cabelo do lado, tá faltando largura? Ou até mesmo diminuir o comprimento que ela tem de barba ou de cabelo para chegar numa proporção agradável, tá bom? A base dessa proporção é iniciada, por exemplo, num quadrado. E o quadrado é a figura que é utilizada para, por exemplo, avaliar uma cabeça de perfil. Quando eu coloco um crânio dentro de um quadrado, consigo observar se essa cabeça está ultrapassando na parte posterior, na parte frontal, e aí eu consigo notar se é uma cabeça padrão, se ela encaixar certinho, então eu consigo ter variedades de cortes ali, ou até mesmo tirar o cabelo todo, que vai ficar agradável visualmente, mas se ultrapassa... a pessoa fica careca. Quem tem essa cabeça padrão, até carequinha, fica bem. Continua agradável. Quem tem, por exemplo, a cabeça plana, a parte de trás da cabeça ela é mais curta, então é necessário ter mais cabelo para isso ser mais agradável. E muitas das vezes isso é despercebido porque as pessoas acabam entrando numa moda. Vou só fazer o degradê que está na moda. Ou só o corte que lançou agora. Isso às vezes não é bom o degradê para uma determinada pessoa. Pode ser que não. Entende? Por dois motivos. Um, porque pode ser que não valorize o crânio, ou seja, formas estéticas mesmo. E a questão estética ela é muito forte. Só de você estar com um corte que traz essa proporção, isso que a gente nem falou dos outros dois pilares ainda, já traz mais agradabilidade. Ou seja, parece que você é uma pessoa mais... Dá uma sensação de pessoa mais bem-sucedida, mais inteligente. Isso é comprovado cientificamente, quando a gente tem mais proporção. Marconi, eu sei muito bem essa questão de cabelo, porque até 5 anos atrás eu era careca. E fiz o implante, você sabe, eu faço questão de falar.
e como que o cabelo reflete na estima de uma pessoa. O que eu vejo, vamos ver se você concorda comigo. Alguns homens assumem que realmente ele não gosta de ser careca. Outros se conformam, outros simplesmente falam para poder se sentir bem e não gostam, mas falam que está tudo bem, né? Mas é impressionante como que eu não gostava quando a pessoa se dirigia a mim. Ô, careca, aquilo era horrível, né? Eu brinco que eu sempre tive uma boa autoestima, mas quando tratava do cabelo era algo assim... Mexia. Mexia sim. Esses dias eu estava vendo uma reportagem, eu li rapidamente sobre a Xuxa, que vi uma foto dela e pensei comigo o porquê que ela estava com o cabelo tão curto, né? Eu falei, gente, será por que ela cortou o cabelo assim tão curto? Aí, durante a reportagem, eu vi que ela tem alopécia. Eu me compadeci dela, imagina, não conheço Xuxa, ela está tão distante de mim, mas eu me compadeci, porque o que veio em minha mente, eu sou homem e não gostava de ter essa questão da calvície. Imagina para ela que é uma pessoa pública, uma pessoa conhecida, mulher. Imagina que, assim, como que ela tem que trabalhar essa questão com ela. Parece que na reportagem eu li que ela tinha feito um implante. Acredito que vai ser um sucesso, porque normalmente a maioria dos implantes é um sucesso, né? Mas, Marconi, eu toquei nesse assunto aqui, vamos voltar ao que você estava falando. E, às vezes, você faz... é uma curiosidade minha, você corta cabelo, porque o trabalho visagista é um trabalho diferenciado. Mas existe como, às vezes, a pessoa calva ter um corte diferenciado, ou ele simplesmente vai lá, vai fazer uma consulta com você e você chega à conclusão que talvez seja melhor ele rapar o cabelo e continuar dessa forma, cortar muito baixinho. E acontece isso no seu atendimento? Acontece. As pessoas acham que assim, eu vou procurar um visagista, mas eu nem tenho cabelo, o que eu vou fazer no visagista? Porque elas associam diretamente visagismo, talvez só corte de cabelo. Olha só. Na barbearia. Mas na verdade eu sempre falo com o meu cliente que eu vendo conhecimento e por acaso eu corto cabelo. Olha que legal. Entendeu? Muito então, assim, tem gente que chega lá achando que eu vou cortar o cabelo, eu converso com a pessoa, explico, trago toda a ideia, faço uma análise e ela vai para casa porque o cabelo tem que crescer, não é cortar, entendeu? Entendi. Então não é cortar. Entendi. Outros, às vezes a gente vai tirar a ponta só para poder equilibrar os volumes. Outros, realmente eu vou cortar bastante, né? Para poder traduzir aquilo que a pessoa está buscando e complementar aquilo de conhecimento. Olha, você precisa de melhorar aquilo que você está buscando passar. Você precisa melhorar a sua vestimenta, onde eu vou conectar ali com um profissional de vestimento, no caso, você. Se a pessoa está buscando, por exemplo... Essa questão da imagem eu vejo que está no cabelo, e aí eu começo a trazer as opções, vendo como que ela reage, se o cabelo realmente é algo de muita importância, porque se eu ver que for, eu falo, olha, eu vou animar ela de todas as formas a fazer um transplante. Eu vou mostrar para ela que aquilo é possível, que não é de outro mundo, que não é caro demais, se eu ver que realmente aquilo afeta. Mas tem muitos clientes, por exemplo, que eu vi que não tinham apego. Por exemplo, o perfil colérico, geralmente, o temperamento colérico, ele não tem tanta... Na maioria dos casos, o colérico e também o sanguíneo, às vezes, não tanto. Mas tem, por exemplo, o colérico, eu acho que é o que eu mais peguei, assim, que acaba aceitando mais. Ele é muito, assim... Pessoa mais largada, vamos dizer assim? Não, eu acho que é o fleumático, é mais assim. O fleumático, assim. Mas o colérico é porque, na verdade, eu acho que ele é tão decisivo. Então, assim, tem uns que querem mexer e aí vão mexer e pronto. Mas tem uns que também, uma boa parte deles fala assim, eu não me importo, carequinha. E às vezes a gente acaba ali raspando tudo. E o cliente acaba ficando bem, porque, assim, entre você deixar só um pouco de cabelo, você tá com grau 5, 6 ali de calvície, a gente tem dois caminhos, eu sempre explico isso. Deixar aquele cabelinho do lado ali... Não é legal, né? Não. Eu falo sempre com o cliente, essa é a opção que não existe. Então, essa não é uma opção deixar o cabelo assim. Nós temos duas opções. Primeira delas, você vai melhorar a sua vestimenta, você vai malhar, vai cuidar do corpo, vai beber água, e aí a gente raspa tudo, a gente cuida bem do dente, faz uma boa mandíbula. Se eu vejo que aquele perfil ali, carequinha, vai combinar. Isso tem que ser feito uma análise muito séria, tá? Por que você está falando isso, Marco? Como que você não pede para todo mundo colocar cabelo ou prótese? É porque, por exemplo, quem
quem tem esse perfil funciona bem. Tem um ator que chama o Jason, não sei se já viu o Jason Statham que fala. Acho que Sei é quem que é. Sei quem que é. Ele foi considerado um dos homens mais elegantes do mundo. E ele é careca. Sempre aquele foi. cabelo. Então eu tenho clientes que têm esse perfil, que ficam bem, sabe? Que é forte, coloca uma camiseta, é bem seguro de si, bota um blazer ali. E fica super bem, coloca um relógio bacana, um perfume. E tem outros clientes que não se sentem bem de jeito nenhum. Então eu falo, olha, não é um caminho deixar o cabelo daquele jeito. Ou faz um transplante, se a pessoa tiver uma alopecia generalizada ali, ou tiver uma doença no couro, que já aconteceu isso, até mesmo tem um cliente meu que usa... hoje a gente tem várias próteses também de alta qualidade, de qualidade muito boa, e funciona para esses clientes também que nem transplante é possível ser feito. Sim. Porque às vezes tem algum pouco, problema. Né? Tem pouco, às vezes, tem esse cliente meu, por exemplo, específico, né, que eu não vou citar de jeito nenhum o nome dele aqui, nem quem é, mas ele tem, por exemplo, uma doença na cabeça e não tem como nem fazer o transplante. Entendi. Então, realmente, o que salva ele é a prótese. E hoje em dia eu vejo internet, né, as próteses estão bem, vamos dizer assim, bem modernas, né? Eu acho que consegue fazer algo que traga bastante naturalidade, né, Marconi? Se souber fazer e entender certinho, tem muitas artificiais ainda, mas, por exemplo, eu tenho clientes lá que fazem, né? Inclusive a gente faz na barbearia também, tem uma pessoa só que trabalha com isso, que é o Wesley. Tem uma pessoa só que trabalha com isso. E assim, se souber fazer direitinho, com o fio corretinho, da forma bem correta, fica muito bem feito ali, você nem nota que é. Em contrapartida, se for mal feito, você vai ver ali a divisão do cabelo, vai ver ali na raiz, na entradinha, mas é possível sim, se a pessoa hoje tiver uma qualidade, um estudo técnico ali, ela consegue fazer algo muito natural. Marconi, a gente começou a conversar sobre cabelo, você falou a respeito de outras questões, falou a respeito de roupa, autoestima, o conhecimento que você passa para cliente, e eu observo assim, ou seja, você é um profissional hoje, a sua empresa ela está preparada para ir muito além do corte de cabelo. E, por exemplo, você orienta cliente em relação aos óculos? Sim, orienta aos óculos. Porque os óculos ficam ali no rosto, é algo assim que faz toda a diferença. Faz. Se eu tirar o óculos aqui agora, como é que... É outra pessoa. Eu, por exemplo, não uso... Eu não tenho grau. Esse óculos é só para proteger contra... Tem uma proteção UV nele e criar ali, de fato, uma estética que eu busco, o que eu quero transmitir. É um toque de seriedade com um tom artístico, uma pessoa que é autoridade na questão, por exemplo, do visagismo. Linhas retas vem trazendo essa ideia da seriedade, mas como ele é mais largo e tem essa mistura de cores, traz um tom criativo, também meio artístico, assim. Então você já vai criando essa sensação. E o meu óculos redondo, o que ele faz com o meu rosto? Ele traz... No seu caso, por exemplo, ele tira um pouco da dureza. Por exemplo, quando você está... Se fosse um óculos, por exemplo, totalmente quadrado, aquele mais tradicional te envelheceria. Você ficaria mais velho. Uma pessoa totalmente séria. Você ganharia tranquilamente uns 5 anos. Se ele fosse um quadrado todo preto, você ia ficar uma pessoa séria, mas um pouco mais moderna, porque já era um acetato, já ia ter um plástico. Agora você colocou um óculos, um round, né? E aí a gente tem um tom amarronzado também, café, isso traz elegância. E o círculo ele é diferente das linhas retas, ele traz um pouco de criatividade, né? Porque vem da simbologia, né? Segundo Jung, para a psicologia analítica, as linhas curvas traz a questão tá ligado à progesterona, né? Então tudo que é curvo no mundo é mais criativo, é mais suave. Um carro mais curvo, um Citroën C3, ele é mais criativo. Um cabelinho de anjo cacheadinho é mais bonzinho. Então quebra um pouco da rigidez quando você coloca um óculos, mas mantém aquela seriedade porque ele é minimalista, porque ele tem um tom de café, então isso tudo também traz um tom de seriedade, fica uma coisa elegante. No contexto que você já é uma pessoa também mais séria, de blazer e agora tá com o cabelo, já tem alguns fios grisalhos, então ele não deixa ele não tira sua seriedade, ele compõe ali, mas trazendo um pouco de suavidade, não fica rígido, não fica duro. Entendeu? Interessante. Lá na sua empresa você tem... Eu conversei com um dos seus colaboradores, inclusive devo marcar com ele para ir lá essa semana ou a próxima semana, e foi muito interessante nessa conversa que ele olhou, conversou comigo e ele falou a respeito do meu cabelo, que meu cabelo estava precisando um pouco mais de brilho. Aí eu levei um produto e que realmente assim
Já maciou. Já maciou, é bem diferente. O cabelo começa até para pentear, para depois fazer a finalização com a pomada, fica muito mais fácil. Perfeito. Né, de fazer. Tem um outro lá que a gente faz aí, é só para você fazer dentro da barbearia, que é a desondulação, que vai selar as cutículas dele aí, vai criar um fio, uma película protetora em volta do fio, você vai ver que ele vai gerar um pouco de volume e vai tirar toda aquela sensação, e a gente consegue passar um black contour também, que é um produto para deixar o grisalho mais fechado e mais bonito, entendeu? E aí o cabelo vai ficar sensacional. Legal. Tô a fim de ir, tô com vontade já de marcar. Você fica falando assim, eu gosto demais disso, né? E, Marconi, a característica do cliente que procura a sua barbearia são homens mais vaidosos, homens que querem se cuidar, ou às vezes chega alguém lá que não se cuida tanto e através dos seus ensinos, através do dia a dia, das visitas à sua barbearia, ele vai se transformando. Isso acontece também, Marconi? Sim, com certeza. A gente, até então, eu falo que até então a gente aceita o cliente chegar lá e marcar, por exemplo, um corte com a nossa equipe. Tá? Hoje eu trabalho, quem quiser cortar comigo tem que ser consultoria. E eu seleciono alguns clientes que estão dispostos ali a pagar o valor do meu corte de cabelo, né, para fazer manutenções também. Os demais a gente cria um dossiê, o cliente pode cortar na cidade dele, a gente cria um material. A grande maioria continua cortando conosco lá, mas tendo clientes do Brasil todo, via online também, e até fora do Brasil. Então nem todos conseguem vir. Tem as exceções que sempre vêm. Inclusive eu tenho um cliente que mora nos Estados Unidos e de 3 em 3 meses ele vem. Ele é americano mesmo. Sei. E ele fez a consultoria, ele continua vindo. Ele faz nada em Minas. Todo mundo fala, não, ele deve visitar um parente. Não, ele corta o cabelo, deixa uns $100 de gorjeta, além do que paga, pega o táxi, vai para o aeroporto e vai embora. Ele vem aqui para cortar o cabelo com você. Que legal. Mora em Miami. Olha bem. É uma exceção aí, né? Mas é legal de saber que tem pessoas dispostas a fazer. Aí você vê o tanto que o cabelo mexe com a autoestima das pessoas, né? Sim. Se cortar errado ali, o tanto que que mexe com ela, que tem pessoas capazes de fazer um movimento desse, né? Para se sentir bem. Então, qual que é o preço, né? De se sentir bem? Quanto custa se sentir bem, né? É interessante essas questões, porque às vezes eu me deparo com homens que eles fazem questão de desdenhar a consultoria de imagem. Eu não sei se é o que passa na cabeça da pessoa. E, normalmente eu aceito isso de bom grado, porque a consultoria é para aqueles que querem fazer, que sentem necessidade de fazer, que buscam uma melhora na autoestima, na maneira que ele se apresenta. E Marconi, já que a gente está falando aqui do meu trabalho como consultor de imagem, nós estamos falando também do seu trabalho, que você está prestando uma consultoria de imagem também, ainda mais o cabelo, o rosto, né, Marconi? Quando Sim. você ensina o seu cliente a usar o óculos, o corte da barba. Quando eu encontro com você, a primeira coisa que eu faço é olhar para o seu rosto, você olha para o meu. Então, olha bem a importância que tem o rosto para que a pessoa transmita uma boa imagem, não é verdade? Sim. A roupa também vai estar associada a isso. Então, como que você acha, Marconi, ainda mais que você conhece de consultoria de imagem, né? O visagismo e a consultoria de imagem é um encontro assim, bem interessante, não é verdade, o Marconi? Com certeza, né? Na verdade, se a gente poderia até brincar, falando que é igual aquela música do Claudinho Bochecha, né? Que ele canta que como é que é? Avião sem asa, né? Peixe sem goiabada é a mesma coisa. Não tem como cortar cabelo e cuidar da vestimenta. Vai parecer que não fez uma consultoria. Então é um conjunto, né? Não tem como. Como que eu vou cuidar só de uma parte e da outra não? Já aconteceu comigo. Tem um cliente que eu encontrei com ele perto do meu escritório. Ele estava esperando num prédio uma pessoa. E eu deixo o carro no estacionamento, eu passo, eu preciso de andar um pouco até chegar no meu escritório. Aí a hora que eu olho de longe, ele já estava olhando para mim e rindo. Ele é muito simpático. O que aconteceu, senhor Vinícius? Vai ficar gravado o nome dele, mas ele é gente muito boa. Davi, eu estou precisando de conversar com você. Falei, vamos conversar, vamos lá. A consultoria ainda não terminou. Ele viaja muito, então às vezes é difícil de encontrar com ele. Mas justamente porque nós tivemos um Marley,
Ele comprou muita roupa bonita, comprou terno, fez os ajustes, mas ele, de vez em quando, ele me diz que a bainha da calça está muito alta. Eu falei, mas só isso que você quer? A camisa, eu gosto de usar a camisa para fora da calça também, mas só isso que você quer? Aí eu falei com ele, eu marquei, vou na casa dele novamente para a gente poder tirar as medidas e fazer os devidos ajustes para que ele use a camisa social para fora da calça. Eu vou deixar de um tamanho que dá para usar tanto para dentro da calça quanto para fora da calça. Vamos reajustar a bainha da calça, por quê? Porque ele não está se sentindo bem. E às vezes a pessoa tem um receio de fazer consultoria de imagem com o pensamento de que o consultor muda a pessoa. A gente não muda. Muito pelo contrário, o conhecimento que você tem, você vai fazer com que esse conhecimento, você vai fazer com que o cliente se encontre, com que ele perceba, com que ele se destaque através de quem realmente ele é. Não é verdade, Marconi? A ideia nunca é sobre transformar a pessoa em outra pessoa. Tanto que o segundo pilar, que a gente nem... Como eu falei do primeiro, o segundo e o terceiro a gente não falou. Uhum. Mas o segundo pilar, por exemplo, é temperamentos. Temperamentos. Né? Que a essência da pessoa seja... Se a pessoa é um temperamento colérico, fleumático, melancólico, analítico, né? Que está ligado aos perfis comportamentais também. Uhum. Né? Então, eu falo que tem uma base que eu posso seguir. Se a pessoa tem um temperamento colérico, um perfil dominante... Eu tenho como se diz, uma distância, um início e um fim ali, eu tenho, como se diz, um mapa, um espaço onde eu posso percorrer, eu não posso ultrapassar determinada linha, entendeu? Então, tem coisas que vão funcionar e tem coisas que não funcionam. Então, eu tenho que entender que dentro daquele perfil, eu posso exigir, às vezes, uma calça dessa forma, no seu caso, um cabelo pode... Um perfil colérico, ele, por exemplo, nunca vai gostar de um short fringe, que é um cabelo com franja na testa, que teve uma época que estava muito em alta, que é um cabelo criativo, e o colérico, por exemplo, o dominante, ele faz questão de ver a testa dele, porque a testa, ela é uma área de razão, é área de dominância. Ele não gosta de cabelo, então, o dominante? Não, então, por exemplo, se você pega um colérico, que às vezes está com um grau 2, 3 e sugerir para, vamos fazer um short fringe, pensando só em proporção. Sei. Por isso que eu estou falando que é importante o segundo pilar, não só o primeiro. Se a gente pensar só em proporção, ele tem uma entrada aqui, um grau 3 de calvície aqui, a gente faz um short fringe, que é um cabelo para frente, uma franjinha bagunçadinha, super moderno, estilo inglês aqui, tal, e ele vai ficar satisfeito. Não. Ele vai olhar aquele cabelo pra frente na testa e vai falar, nossa, não tem nada a ver comigo. Ele vai passar a mão pra trás. Ele prefere ver as entradas ali, ver o grau de calvície, do que ter um cabelo penteado pra frente. Entendeu? Entendi. Então, por quê? Por conta do temperamento. Então, assim, a gente estuda exatamente para isso, para não transformar ninguém. Né? A gente vai trabalhar dentro do que a pessoa é. Então, assim, nesse caso é melhor jogar para trás, esperar ele fazer o transplante, ou se for um grau muito alto, às vezes até raspar tudo. Outros clientes que eu tenho, que raspou tudo e ficaram super bem com o cabelo, que a família chegou, elogiou, bateu assim, encaixou, você olha, perfeito. Tem pessoa que raspa a cabeça, dependendo do temperamento, da personalidade, das características, parece que a pessoa está doente, assim, sabe? Não fica bom, realmente tem que ter ou uma prótese ou um transplante. Agora tem outras pessoas que não, que você tira, como que ficou bem, olha para você ver. E a gente visagista, nós estudamos para de fato ter esse conhecimento futurístico, de ver você, a sua imagem no futuro. Então eu olho para quem está sentado no meu cliente, eu já vejo pronto, que dá certo, com toda essa questão do conhecimento. Inclusive o terceiro pilar é a personalidade, que aí engloba todo o momento de vida, não é só temperamento e proporção, você junta temperamento, proporção e mais uma complexidade de informações que faz o ser humano se tornar único. Por exemplo, quais os livros que ele leu que fez ele se tornar quem ele é, com quem ele se casou, onde ele mora. A pessoa mora na Europa, então o tipo de roupa pode ser diferente. O trabalho dele, com o que ele trabalha, o emprego. Aí jogador de futebol, já trouxe um monte de noções, entendeu? Não, ele é médico, ele trabalha, entendeu? Ele toca numa banda de rock and roll, entendeu? Eu já atendi pessoas assim de vários nichos, né?
desde o diretor da Seleção Brasileira eu já atendi, a um Eliezer, que é ex-BBB, a jogadores, entendeu? Do Cruzeiro, já atendi a cantores também. Então, assim, dependendo do que a pessoa faz, isso também vai influenciar completamente na consultoria. Mais os outros 2 pilares também. Então, realmente é uma coisa única. Não adianta você digitar no chat GPT qual que é o melhor corte para mim. Entendeu? Esse chat ele tem que estar muito bem, como se diz, alimentado para ele conseguir talvez fazer algo perto, né? É diferente o trabalho que a gente faz lá pessoalmente, presencialmente, né? Por isso que... Você acha, eu sempre achei estranho, e você já comentou isso aqui, a pessoa que mantém só o cabelo aqui atrás, né? Às vezes a pessoa tem um pouquinho e eu penso que a pessoa acha que pelo fato de ter aquele cabelo ela está segurando ainda algum resto, né, do que poderia, e na verdade aquilo acaba prejudicando. Prejudica, com certeza. E acontece às vezes de você mostrar isso para a pessoa e a pessoa não aceitar? Dificilmente, porque a gente tem todo um processo de explicação. Então, sempre aceitam porque a gente tem esse processo mesmo de... Quando ele chega a te procurar, né, Marconi? Se ele chegou a me procurar, já, o nível de mentalidade já mudou. Então, de conhecimento. O nível exatamente. E aí, a gente vem com um processo de explicar o que é o visagismo, pega lá o iPad, vai mostrando nas imagens. E aí o cliente, opa, entendi. Aí quando ele entende, acabou. Só precisa de entrar o conhecimento, né? Entendi. Uma coisa interessante, dentro da consultoria de imagem, eu falei agora há pouco do meu cliente em relação à barra da calça. Às vezes a pessoa associa a barra da calça um pouco mais elevada a pessoa ele não quer ser reconhecido ou ser chamado de gay, né? Que aí ele quer deixar a calça mais baixa, mas eu explico para ele, não tem nada a ver uma coisa com a outra. Se você não quer aparecer no maléolo, né, o ossinho ali do tornozelo, deixa a bainha da calça encostar em cima do sapato e esse vai ser o limite. Pronto. Porque o que eu tento mostrar para as pessoas, Marconi, é que a roupa, né, a calça ou a camisa que ele compra não foi feito para ele, foi feito para um corpo parecido com ele. Então tem que passar por uns ajustes. Sempre. Da mesma forma, o cabelo ele cresce. Acredito que um fio cresce mais do que o outro, vai dando ponta. Estou certo isso? É isso mesmo. Não é isso? Então chega num ponto que tem que ter a mão de um profissional para poder acertar isso, né? E criar uma proporção que seja saudável, que seja esteticamente aceita. Às vezes as pessoas têm o hábito de achar, não, tudo é bonito e tal. Olha, se tudo é bonito, nada é feio, então a verdade acaba nem existindo. Existe o belo, sim, né? Então o que a gente faz, né, o que nós tentamos fazer com o nosso trabalho é justamente despertar essa beleza da pessoa. E é interessante, Marconi, que às vezes antes um homem com cabelo bem cortado, um óculos correto, né, para o rosto dele, uma roupa bem ajustada, um sapato bonito. Se ele não for tão bonito assim, ele fica bonito. Isso é muito interessante, né? Com certeza. Sempre é possível... Não, temos clientes lá de antes e depois, o pessoal acompanhar, ver tanto que muda, né? Um antes e depois. Meu mesmo antes e depois, o teu antes e depois. E de vários clientes, né? Tá lá, os anos depois. Então é incrível, né? Uma pessoa de uma imagem para outra completamente diferente e como as portas se abrem num todo para essas pessoas, né? Sem dúvida. Tem relatos de clientes, assim, são vários, né? Clientes que foram promovidos no serviço, clientes que melhoraram de depressão, clientes que criaram novas conexões depois, após a consultoria, que afloraram um lado que não tinham, que ficaram mais confiantes mesmo, entendeu? Então, mexe muito, né? Eu poderia até falar um pouquinho depois sobre um pouco dessa parte da neurociência, para as pessoas entenderem. Vamos falar sim. Porque a gente fala, tem muita gente, mas é aquilo que você fala sobre a verdade. Então, o que é a verdade? Então, eu sempre trago para o meu cliente essa questão da neurociência, porque ela é uma forma de mostrar para ele através da ciência. Porque o homem é cético. Muitos, a maioria. Sim. Então, eu trago para ele ciência para ele entender a importância de deixar o cabelo da forma que eu estou falando, a importância de cuidar da aparência de forma científica, não de forma lúdica, porque aí quando você mostra número, cálculo, ciência, no papel, imagem, é onde que meu cliente ele entende. Tanto que quando eu falo as coisas no final, sim. E muitas vezes ele está com a esposa, tem cliente que leva a esposa. E a esposa sempre falou, às vezes, para fazer uma certa determinada mudança no cabelo, ou na roupa, ou no óculos,
mas de forma assim aberta, só falava, né? Ah, não faz isso, faz aquilo, não tá bom. E a pessoa nunca aceitava. Mas quando a gente vem com o conhecimento correto, consciência, e faz a mudança, aí a esposa fala assim, ah lá, eu te falava que era fazer isso. Aí o cliente fala assim, não, eu tive que pagar R$3.500 pra falar o que ela já tinha falado. Só que assim, a forma como que a gente fala é que gera uma mudança de fato dentro do... Porque se você fizer uma mudança só externa, mas se aqui não mudar, não adianta. Eu quero que você continue falando da neurociência, mas só para não esquecer, você já leu O Jogo Interior do Tênis? Não. O Jogo Interior do Tênis. Você ganha a partida aqui primeiro. Ó. Então é exatamente isso que você está falando, de neurociência, né? Pode continuar, por favor, Marconi, que você estava falando sobre neurociência. Essa questão da neurociência a gente até traz primeiro ali para o cliente entender como que a imagem é processada dentro do nosso cérebro. Sim. E tudo, as linhas, as formas, segundo Jung, né, são símbolos arquetípicos, ou seja, tudo que você vê passa na retina dos seus olhos em milésimos de segundo. E tudo isso é transformado em sentimento. E na maioria das vezes de forma inconsciente, né? Porque tudo que está à nossa volta da imagem, ela tem um significado que foi construído há milênios de anos, tá? Por exemplo, a linha vertical, ela expressa mais força, porque se eu soltar um objeto, ele vai direto para o chão por conta da força da gravidade. Então a linha vertical transmite mais força. A linha horizontal transmite mais segurança, porque está ligado ao horizonte, né? Algo que é plano. Linhas inclinadas, mais dinamismo, porque está entre a linha vertical e horizontal. Então, quando você vê algo que é mais inclinado, você vai sentir, por exemplo, uma sobrancelha mais inclinada. Na hora vai passar uma sensação de mais ação. Um bigode para cima, passa uma sensação de criatividade, que trabalha com arte. Me lembra de Salvador Dali. Isso, tá vendo? É um carro que é mais inclinado, ele é mais veloz, tipo uma Ferrari, uma Lamborghini. Já um mais quadrado passa uma sensação de mais força, um Rolls Royce, um Chrysler. O rosto do Superman mais quadrado passa mais força, estabilidade. Já o rosto do Coringa triangular, mais estabilidade. Inclusive, o Coringa, todos os atores que representaram o Coringa tiveram problemas psicológicos. Interessante todos. Isso, né? E um deles se suicidou, que é o que mais de fato entrou dentro do personagem. As pessoas viram e falam assim, ah, mas imagem não importa, o que importa é o coração. Aí eu te faço só um questionamento para a gente fazer um pequeno teste aqui de como a imagem, né? Eu sempre falo isso com meus clientes. Imagina você chegando no hotel para dormir, 5 horas da tarde, entrou dentro do quarto, tem tudo o que você precisa. Tem cama, tem parede, tem uma janela, tudo que você precisa. Só que agora nós vamos falar da imagem do quarto, tá? Esse quarto ele é triangular, para começar. E todas as paredes são pretas. Pronto, só isso. Não vou nem acrescentar mais nada. E tem um quadro, em vez de ser um quadro de uma natureza, tem um desenho de um lixão do lado esquerdo, assim. Não é só imagem, não muda nada, é tudo imagem, tanto faz. Ninguém quer isso. Então pronto, você entrou num quarto que é triangular, que a cama está no meio, é todo preto e tem a imagem de alguém que morreu com um lixão assim. É só um quadro, é um arte. É um quadro, não tem nada, não está com mau cheiro, não está nada, o quarto está perfumado, bonito. Está perfumado, está bonito. É só a imagem. Se ela não muda, se a forma que você se veste não muda, o cabelo não muda, fazendo esse comparativo. A pessoa se sentir completamente instável, ela não conseguiria dormir direito. E se ela não dormir direito, consequentemente, ela não vai trabalhar direito no outro dia. E, consequentemente, ela não vai faturar direito. Isso vai implicar em toda a vida dela. Imagina isso a longo prazo. Ela acabaria com a vida dela, destruiria. Então, pouco tempo é o que acontece com atores que representam determinados personagens. Que muitas das vezes, inclusive, isso é uma coisa omitida pela mídia, sabia? É mesmo? Porque, por exemplo, como é que vai surgir um filme que fatura milhões se não existe o Coringa? Não tem jeito. Entende? Mas eles sabem o tanto que é prejudicial para o ator. Mas eles nunca vão informar isso. Apenas 7% do mundo tem um conhecimento da linguagem visual, segundo o Philip. É mesmo? Então eu já li isso, não estou lembrado. Mas então, é porque eu estudei com eles não só nos livros, mas já estudei. Você fez o curso com ele? Já. Entendeu? Já estudei também com Jung, então. Aí tem Claude, que é um dos professores da França, que é o único que estudou em vida com Fernand Brie, já estudei o conteúdo dele também. Entre outras pessoas, né? E é isso. As pessoas não têm noção do que uma imagem pode fazer. Interessante, né? É absurdo. Eu paro onde eu estaciono o carro, as pessoas me perguntam,
isso é comum. O senhor é advogado? Outro dia eu estava com a camisa branca e é perto do Madre Teresa. O senhor é médico? O senhor é advogado? O tempo todo. A empresa do senhor é qual ramo? Por quê? Porque é da maneira que eu me visto. Uma pessoa simples, um rapaz me chamou para conversar. Gostei demais desse blazer que o senhor está usando. Eu gostaria tanto de me vestir assim. Mas por que você não se veste, né? Não, porque... Ele deu as desculpas. Ele falou, não, se você gosta, você tem que se vestir assim. Era um rapaz que estava fazendo a faxina lá no prédio. E ficou conversando comigo, me levou até o elevador, chamou o elevador para mim, eu entrei. E eu achei tão interessante, eu acho muito interessante esses feedbacks, essas abordagens que acontecem comigo. Eu estava numa reunião da minha empresa, da outra empresa minha de representação comercial, estava numa reunião em São Paulo, o filho do dono veio conversar comigo, tinha diversos representantes, mas ele veio conversar especificamente comigo. Da maneira que você se veste... Não, ele falou assim... com esse seu dress code, assim que ele falou comigo, com esse seu dress code, você vende muito mais do que os outros representantes. Aí eu ri, continuei conversando com ele, aproveitei aquele momento, conversei com ele. Nesse mesmo momento, nós fomos chamados para uma reunião e o palestrante, ele precisou de uma informação de um cliente aqui de Belo Horizonte que eu atendo, que é o Tambasa, que é um cliente grande, um grande atacadista, né? Aí ele pediu algumas informações e eu que atendi o Tambasa, eu me levantei para poder explicar algumas questões. Aí ele parou, olhou para mim. Davi, eu me apresentei, falei que era o Davi, né? Davi, vou te falar alguma coisa. Não pode falar. Você é a pessoa mais bem vestida dessa sala. Então, olha bem quanto feedback legal que a gente ouve. Você realmente chama a atenção. E através dessa atenção, eu tenho acesso ao palestrante, eu tive acesso ao filho do proprietário da empresa, que eu não conhecia, ele estava assumindo um cargo naquele momento na empresa. Eu estava num evento em Campo Grande no ano passado e as pessoas queriam muito conversar com Diogo Alves, aquele jogador de futebol, foi goleiro. Eu nem sou ligado ao futebol, mas ele falou tanta coisa interessante em relação ao trabalho dele que eu procurei ele para conversar. E como eu tinha acesso à área VIP, ele também estava lá, ele saiu do camarim e eu fui conversar com ele. Rapaz, eu conversei com ele durante uns 15 minutos. A hora que eu olhei, tinha várias pessoas conversando, querendo conversar com ele, tirar foto, e não se aproximavam. Eu achei isso interessante. Por que não se aproximavam? Me pediram para se aproximar e tirar foto com ele. Eu falei, claro, tal. Aí eu saí de perto e conversei com ele que eu tinha que conversar, mas foi algo que eu não fiz propositalmente. Mas pelo fato de eu estar bem vestido, as pessoas fizeram uma leitura de que eu era alguém especial, empresário, alguma coisa assim, que estava ali conversando com ele. E, no entanto, eu era uma pessoa que estava ali no evento como eles, e eles respeitaram o momento que eu fiquei conversando com ele. Muito interessante isso. Eu falei isso para o dono do evento, né, para o dono da empresa que faz o evento, que eu conheço ele também, e eu tenho acesso a muitas pessoas quando eu vou nesses eventos. Por quê? Por causa da minha vestimenta. Vamos continuar, porque afinal de contas o entrevistado é você. Mas eu acho que enriquece um pouquinho aí. Com certeza, isso aí é sensacional. Isso aí é um ótimo exemplo, né? Essa questão do respeito. Muitas vezes as pessoas assim me olham, respeitam por causa da minha vestimenta. A postura que a gente tem em relação, assim, a imagem que você gera, mexe com o inconsciente na hora, né? É automático. Sábado eu cheguei num lugar, tinha uma pessoa que me conhecia através do Instagram, aí conversou comigo. A gente começa a ver assim, como que a gente consegue influenciar as pessoas, né, através do nosso trabalho. Mas quando eu fico pensando como que esse seu trabalho te traz assim, satisfação, porque você lida com gente. Quantas pessoas que chegam ali estragados e saem com uma outra mentalidade. Você corta o cabelo, você orienta. Eu queria falar um pouquinho sobre barba também, né? Que tá muito, o homem tem usado muito mais barba do que antigamente. Estou certo? Tá certo. Não é? Barba e a autoestima da pessoa, porque eu trabalho com autoestima, você trabalha com autoestima também, eu sei disso, e o prazer que nos dá de ver a alegria da pessoa após o nosso trabalho. Com certeza. É isso, Marconi? É muito satisfatório, sabe? Só de você ser um barbeiro ali
quando eu já era um barbeiro sem ser visagista, né? Que há 14 anos eu tô nessa trajetória. Comecei há muito tempo já, e 14 anos, hoje eu tô com 29, indo para 30. Um ano que vem eu faço 30, né? Eu fiz 29 esse ano, enfim. Já estou há muito tempo nesse mercado e eu me apaixonei ali quando cortei os primeiros cabelos, no início ali da minha trajetória. Inclusive eu vim de uma família simples, comecei atendendo pessoas em situação de rua. E já era muito satisfatório ver uma pessoa que estava naquela situação ali, o tanto que ficava feliz, né? O tanto que você conseguia causar uma felicidade nos olhos, né? Tanto de eu ver pessoas em situação de rua após um corte de cabelo, pegar o dinheiro que tinha, às vezes comprar um bombom e trazer pra gente. Olha que legal. Em demonstração, satisfação. Mas eu fui trabalhar no bairro, né? E percebi o tanto que eu já gostava daquilo. Né? Vim trabalhar depois numa barbearia conhecida na Savassi ali do seu Elias. Antes, e fiquei ali 7 anos com ele. E sempre gostei, sempre buscando conhecimento. Fui para Inglaterra estudar tecnicamente. E quando a gente estuda o visagismo, tudo ganha mais sentido ainda. Porque até então você se vê ainda assim, feliz como um cortador de cabelo. Mas quando você tem esse conhecimento, por exemplo, do visagismo, temperamento, que é uma coisa, por exemplo, importantíssima, que eu acho que todo barbeiro deveria saber sobre temperamentos, porque não te ajuda a entender a pessoa, né? Ajuda também a ele se compreender, ele se sente assim, um profissional muito mais completo. Eu até brinco com meus colaboradores, com os alunos, falo, olha, se você entende, por exemplo, se o seu cliente é sanguíneo, se você tem esse conhecimento, você já bate tudo, o formato do rosto dele, o jeito que ele conversa, já começa a compreender seu cliente, né? Então, até mesmo você tratar o cliente, você percebe que seu cliente é sanguíneo, você deixa ele falar, à vontade, ele vai falando, e você só ouvindo. Porque o sanguíneo, o influente, é a pessoa que gosta de falar. E a pessoa vai falando, conta um caso, conta outro, fala um pouco dela, fala o que ela está fazendo, o que ela vai fazer, vai só falando. E você só ouve, no final você só concorda, ele vai cortando o cabelo, né? E aí no final ela fala assim, nossa, você é tão gente boa. Eu não falei nada, né? Você ouviu, né? Só ouvi, só concordei com ela, porque esse temperamento, né? Então, você sabe que a pessoa vai querer algo um pouco mais com movimento no cabelo, entende? É uma pessoa que quando ela vai comprar, ela precisa de ver algo, um benefício, ela precisa de um elogio, de um encantamento, entendeu? Diferente de um colérico que já é mais direto. Ele senta ali e não gosta de ficar, nem ele falar muito, nem você, ele é mais direto. É uma coisa mais certa, mais direta. Se você tratar ele dessa forma, ele vai, nossa, que cara bacana. Vou lá, ele resolve meu problema, eu vou embora. Não fica demorando demais. O produto que é bom me fala, é esse. Não fica... E conhecer dessa ferramenta e principalmente proporcionar essa transformação completa para as pessoas é fantástico. Porque a gente tem pessoas que vão lá, que afundam, né? Assim, então, atrás de um corte, mas por trás é uma pessoa que é pai, uma pessoa que está passando uma dificuldade, ou às vezes uma pessoa que aparentemente está tudo perfeito, mas é o único lugar ali que às vezes ela vai se abrir. Homem, por exemplo, principalmente, às vezes tem dificuldade, talvez ele nunca vai entrar numa terapia, numa igreja, mas cortar cabelo e fazer barba, ele vai. Então ele entra lá para fazer cabelo, fazer barba. E o barbeiro, ele passa de 40 minutos, no mínimo ali, a 2 horas, se for uma consultoria, com eu conversando, com ele falando, com ele tranquilo, sabendo que ele vai sair dali mais bonito. Então, além dele ficar mais bonito, que é uma reação imediata da imagem em relação ao cérebro, que traz felicidade instantânea, um momento dele desabafar, de se sentir tranquilo. O homem, ele vai na barbearia feliz, porque ele sabe que ele vai sair mais bonito, entende? Entendeu? E ali a gente pode tocar diretamente na cabeça dele, tá conversando. A gente tem essa ação que eu falo que não é só física, mas muitas vezes até espiritual mesmo, de poder ajudar alguém, de incentivar numa melhora, num conselho. Já parou pra pensar nisso? Que o barbeiro é o único profissional que passa a quantidade de tempo ali tocando na cabeça do cliente. Interessante. Quando o cliente não vai, nos momentos mais importantes da vida dele, ele procura a gente. Olha pra você ver, o cliente ele vai casar, ele procura o barbeiro. O cliente vai na formatura da filha, ele procura o barbeiro. Os momentos mais importantes, o momento que ele está ansioso, antes de fazer uma prova importante, ou, por exemplo, uma entrevista de emprego, tirar foto do passaporte, ele vai viajar, é lá com a gente, entendeu? Eu não sei se acontece com muita gente,
eu sento no barbeiro e começo a mexer na cabeça, o que acontece? Sono. Dá sono. Porque você relaxa. Relaxa. Você confiou na pessoa. Você confia. Não é Não, assim, o homem não. faz assim, ó, pra me passar uma navalha 2 centímetros da jugular dele. Entendeu? E ele confia. Marconi, me diga uma coisa. A barba, você às vezes aconselha, é uma escolha somente do cliente, as duas coisas são conversadas? Porque, por exemplo, eu tenho uma barba muito cheia, mas minha barba é muito branca e envelhece. Mas, por outro lado, como diz um amigo meu, não, barba é para te deixar com cara de macho, não é para te deixar com cara de novo, né? Ele brinca. E realmente a barba, ela traz masculinidade, não tem como, né? Uhum. Vamos falar um pouquinho a respeito de barba? Sim. A barba é considerada ali uma maquiagem do homem, né? Uhum. Faz parte da moldura junto ali ao cabelo. Uhum. E com certeza a barba ela pode ajudar muito e muitas das vezes transmitir algo que você está buscando. E para compor volumes também, às vezes a pessoa falta volume na mandíbula, no mento. Faz uma diferença, né, Marconi? Com certeza. Uhum. E quando você cria mais volume, você acaba diminuindo o volume de partes internas do rosto e valorizando outras. Então ela serve como compensação de volume muitas das vezes. Eu acho muito interessante a mandíbula quadrada para o homem. Ela traz sempre essa sensação de muito. Todos os homens podem aproveitar isso com a barba? Trazer a mandíbula mais quadrada? Sim, com certeza, mas assim... Ou não é indicado para todos? Então, sempre tem algumas pontuações a serem feitas, vamos dizer assim. Por exemplo, dependendo de como você tem seu cabelo, como você se veste, seu formato de rosto, como no seu caso, como você se sente... E sua barba, por exemplo, é grisalha, talvez, por exemplo, a textura de sua barba e mais ela ser grisalha, será que compensa eu deixar ela crescer, uma vez que eu já tenho cabelo grisalho, que eu já trago força de outras formas na roupa, e o temperamento que você tem também? Porque, por exemplo, se você não tem um temperamento que eu falo, por exemplo, colérico, talvez você não vai suportar tantas linhas retas e tanta força o tempo todo. Por exemplo... Uma pessoa que é fleumática, se você falar para ela deixar a barba crescer e ainda usar um terno e não sei o que lá, aí vai juntando, ela se sente pesada. E não é uma questão de ser mais homem ou menos homem. É uma questão de equilíbrio, de como você se sente bem. Olha aí, a consultoria de imagem, a roupa e o visagismo... Tudo junto, com certeza. Pode continuar, por favor. Isso, ser homem não tem nada a ver uma questão com a outra, né? Ser homem é você ter nascido com, eu falo assim, com... do sexo de fato masculino e que você entende que isso. Agora, se você vai transmitir uma imagem mais colérica, mais fleumática, mais analítica, porque a gente tem o Albert Einstein, que é homem, mas tem um perfil mais analítico, aquele cabelão pra cima, você entendeu? Daquele jeitão. A gente tem o Capitão América, que é homem. A gente tem o personagem que representava o Hulk, que antes dele se transformar o Hulk, ele era fleumático. Então aquele cabelinho meio bagunçadinho, mais na dele, mais bonzinho. É homem. Do mesmo jeito, não tem nada a ver, só que são personalidades, formas de agir diferentes. Então, assim, a mandíbula quadrada, ela expressa sempre aquela questão de alta testosterona, de muita força. Mas, por exemplo, um fleumático, ele não aceita uma super mandíbula. Se eu fizer uma linha de mandíbula num fleumático, num analítico, que ultrapasse a linha do zigomático, que é esse osso daqui, vai ficar demasiado grande. Então, isso vai trazer uma imagem mais colérica, que é muito aceitável. Por exemplo, você pega o Thanos do filme lá, o Superman, eles têm a mandíbula dessa forma, o Jason, só que são personalidades de forma que você já nasce com essa vontade de ser líder, de liderar, de ser igual o Thanos, ele é o deus do negócio, do filme, que manda em todo mundo, super poderoso. Mas se você coloca essa imagem em uma pessoa que não tem esse temperamento, ela não consegue suportar, carregar. Isso pode gerar até uma depressão, sabia? Olha só que interessante. Pode gerar até uma depressão. Então é preciso ser, sim, uma análise muito correta para saber, olha, será que a barba no seu caso vai te valorizar ou vai te desvalorizar? Entende? Então nunca vai ser nada padrão. Por isso que existe consultoria, senão não existiria. Interessante que eu tinha uma pergunta para te fazer que era justamente isso. Às vezes o cliente quer algo que não vai ser bom para ele e cabe a você orientar. Não é verdade? Mas se fosse assim, ele digitava lá no Pinterest uma imagem, pronto, no barbeiro dele. Eu quero isso, faça isso aqui para mim. Precisava de visagismo, eu estaria morrendo de fome, minha loja não estava em pé lá, graças. Porque justamente entra o seu conhecimento, o seu estudo, para poder, a observação em relação ao temperamento do cliente, para poder trabalhar essas questões. Eu fico vendo que às vezes
não a falta de naturalidade é extremamente complicada. A pessoa quer se mostrar de uma forma, mas se não tem uma relação com a personalidade, com a maneira que deve ser, vamos pensar, é preferível ela não usar aquela roupa, ela não fazer aquele corte de cabelo, não usar aquele corte de barba, porque não é natural. Com certeza. Talvez, uma das coisas que eu mais conquistei com a consultoria de imagem, eu comecei a estudar para eu me vestir. Depois eu fui fazendo cursos, por que não atender um rapaz lá de São Paulo, Marcos Lansnaster. Infelizmente ele faleceu de Covid. Ele me incentivou muito a trabalhar com consultoria. Eu não o conheci pessoalmente, mas era uma pessoa assim, que eu gostei muito dele, de conversar, de aprender com ele. Ele era muito dedicado. Ele era diretor de uma fábrica de tecidos e abriu mão da diretoria da empresa para se tornar consultor de imagem. E ele trabalhava tanto com homem como com mulher. Sim. É raro o homem trabalhar com mulher, mas ele trabalhava. E então, assim, eu aprendi muito algumas coisas com ele. E a primeira vez que eu ouvi um termo, né, que o cabelo é a moldura do rosto, embora deve ser comum para você que é barbeiro, mas foi a primeira vez que eu ouvi foi com ele. E aí eu passei a entender por que as pessoas às vezes se incomodam tanto com essa questão do corte de cabelo, ou quando falta o cabelo, ou quando o cabelo não está cortado adequadamente. Eu tenho um amigo, ele vai na barbearia toda sexta-feira. Tem que fazer o pé, cortar. Você deve ter esse tipo de cliente. Com certeza. Né? Com certeza. Então por quê, né? Que a pessoa não se sente bem, né? Exatamente. Marconi, nós já falamos aqui essa questão de corte ideal, né? Que você vai levar em consideração a personalidade da pessoa, o temperamento, né, da pessoa. Eu tenho visto, observado o seguinte, cresceu muito o número de barbearias. Sim. Mas eu observo também que muitas fecham. Porque o preparo é muito importante. Por que você acha que uma pessoa deixa um barbeiro de anos para poder procurar uma nova opção, como é o meu caso? Porque você vê que às vezes o profissional continua na mesmice. Então não é questão de você pagar ou não pagar, de você pagar 100 ou pagar 70 ou pagar 120. Não é a questão. É questão de você ser atendido da maneira adequada. Porque senão, imagina, a pessoa vai no barbeiro, olha, eu não estou gostando do corte, o profissional não se aprimora. Então, por que eu estou falando isso? Porque para aqueles que têm essa dúvida, para aqueles que têm essa insatisfação, pessoal, eu aconselho a procurar o trabalho do Marconi. Ele tem outros profissionais lá que trabalham com ele também, né? Só gente preparada. E no início da gravação eu falei isso, eu cheguei na barbearia do Marconi, fui conversar com um colaborador dele e ele falou várias questões em relação ao meu cabelo. Então eu devo ir lá na quinta-feira, vou marcar com ele, vamos ver se ele tem horário para poder fazer o primeiro corte lá com vocês. Por quê? O que eu como profissional estou procurando? Alguém que me entenda. Essa que é a questão. E você concorda comigo que o barbeiro ele tem que entender um pouco da pessoa, né? Mediante tudo aquilo que a gente falou aqui, o meu trabalho como consultor tem que entender o meu cliente, o que ele quer, não é? Com certeza, tem que entender, tem que ter relacionamento, tem que compreender o cliente, tem que ter tempo de mesa ali com o cliente para poder saber o que você vai construir, porque o cabelo é reflexo daquilo que você quer e do que você quer transmitir. Então, se eu construo algo que não tem a ver com você, eu estou fazendo com que você perca mesmo nas suas conexões, no seu dia a dia, em como você se sente, na sua autoestima. Isso vai impactar completamente, né, a vida da pessoa. É só um corte, beleza. Vou pegar o artista principal lá do filme, ou aquele empresário que tem uma grande reunião hoje. E aí eu vou lá e corto o cabelo dele errado. Acabei com ele, com a autoestima, com a reunião. Às vezes eu vou pegar lá o CEO da Apple, o CEO da Amazon, né, e aí... No caso aí da Amazon, não sei se vai caber. Não cabe porque eu acho que é o Bezos, né? Ele é careca. E ficou muito bem, né, de careca. Ele fica muito bem. Funciona bem. Mas, enfim, então, assim, dependendo do jeito que eu cortar o cabelo ali, que a pessoa tiver, ela vai se sentir mal, não vai conseguir apresentar um programa de TV. Ou, tá vendo tanto que é importante? Um corte pode estragar tudo. Entendeu? Marconi, só uma pergunta para a gente se divertir um pouquinho, né? E as mulheres, o cabelo é muito importante quando a mulher está procurando um novo amor? Depende ou não é tão importante assim? Você tem essa informação?
Se é muito importante quando ela está procurando? Não, eu quero um homem, eu jamais me casaria com um careca. Vamos pensar assim, um percentual das mulheres. Ou isso não é importante para a mulher? Você tem essa informação? Com certeza, assim, não falar com você se eu não tenho... Eu tenho alguns dados, assim, que eu já ouvi falar de porcentagem de questão, assim, de preferência, que mulher gosta de homem com barba, mas não é tão, por exemplo, não é tão grande, isso é um dado, isso aí que é comprovado. Barbas mais por fazer, mulher prefere, isso é constatado, ou barba seja, menor. Fazer. Ou seja, menor. Não tão, entendeu? É a média, mas não quer dizer, tem mulher que vai gostar sem barba nenhuma, tem que gosta do barbão, entendeu? Mas tô falando a média. Mas, agora vamos por um geral, com certeza a mulher vai olhar o todo. Eu falo que assim, é lógico que a gente, depois que conhece uma pessoa, o amor de verdade ele vem com a conexão, com o tempo, mas aquela primeira paixão não tem como. Ela vai vir sim através daquela primeira imagem que você tem. Né? Eu brinco com a minha esposa, quando você me olhou, o que fez você querer ter esse contato comigo? E ela me pergunta também, fala, olha, sinceramente, eu olhei quando você mandou uma mensagem, né? Eu conheci ela na igreja, e depois ela me mandou uma mensagem no direito. Primeira coisa que a gente faz é entrar no Instagram da pessoa e ficar stalkeando, ficar olhando ela. Bonita, né? Vou sair. Ou seja, você gostou da imagem, né? E ela também, não, faz meu estilo, né? Entendeu? Então, assim, com certeza... A minha mulher, eu tenho 25 anos de casado e tenho 59 anos. A minha mulher diz que ela prefere o Davi hoje, a versão de hoje, do que adiante. A minha mulher também. Ela também fala isso. Mas você é garota ainda, você tem 29, né? Eu estou falando de um homem de 59. Mas então, assim, é interessante isso, né? Mas, ô Marconi, que legal a gente ter tido esse momento aqui para conversar a respeito de um assunto assim tão interessante. Quero te agradecer muito. Teria muito mais assuntos aqui para tratar, mas chega num momento que a gente tem que parar a gravação. E deixar para a sequência, né? Deixar para a sequência. E dá para fazer uma sequência assim, né? Pessoal, quem for na barbearia do Marconi também vai ter oportunidade de ver algumas peças, algumas roupas lá bem interessantes. Lá da Querigma, né? Isso. Então, assim, já pode até comprar lá, né, Marconi? Se tiver uma numeração, se não tiver, você deve providenciar. Com certeza. Né? Fazer uma merchan aqui para o Marlon, nosso amigo, que nos apresentou. E que, na verdade, o que eu gosto de trazer, Marconi, é que se a pessoa, né, o meu seguidor do Instagram, quem for assistir o meu podcast, né, quem for nos assistir, ele vai estar procurando algo que vai ser transformador para a vida dele, se ele procurar o seu trabalho. Assim como aqueles que me procuram também, sempre se tornam pessoas amigas, pessoas próximas. E quero te agradecer por esse tempo que você dedicou aqui. Muito obrigado. Eu que agradeço. Abraço para todo mundo aí. Com certeza o pessoal deve ter aprendido bastante aqui com seus exemplos. E é isso, gente. O visagismo realmente transforma. Consultoria de imagem transforma. Não é um testemunho só que eu tenho aqui, são vários, né, inúmeros clientes que saem da barbearia e mandam um textão agradecendo. Eu te contei, não sei se eu te falei, de um cliente deficiente visual que eu estou atendendo, que a vida dele foi transformada, ele nunca enxergou, 42 anos. Olha só. Imagino que leva um deficiente visual, né, procurar uma consultoria. Né, porque ele entendeu que a imagem dele, mesmo nunca tendo enxergado, nem sabia o que é imagem, ele sentiu que estava prejudicando ele no trabalho. Olha só que legal. Né, e teve realmente um resultado assim, muito positivo. O retorno dele falou... Que legal. Ele falou que a esposa dele está mais feliz, elogiando ele, isso traz felicidade para ele. Os colegas no trabalho estão vendo a transformação. Mexeu com a autoestima dele, por causa do elogio que ele recebe. Ou seja, imagem é importante para ele? Porque o feedback que ele recebe. Exato. E, na verdade, eu tenho um amigo que é cego, inclusive ele tocou piano no meu casamento, e eu lembro que uma vez eu comprei um carro novo e ele falou assim, deixa eu ver. Ele ficou passando a mão. Então, de uma certa forma, seu cliente deve sentir a textura do tecido, a calça, o sapato, os óculos que você deve ter indicado, né, o cabelo ele mesmo penteia, ele consegue passar a mão. Olha só que legal. Muito bom, muito bom. É isso aí. Um abração pessoal aí. E é isso aí. Muito obrigado, Marconi. Eu que agradeço. Até a próxima. Até.